ela é uma cristã, ele é um cristão. O que seria, né? Vamos ler Atos capítulo de número 11, verso de número 25. Vamos ver como que começou esse adjetivo, esse rótulo, esse título ser dado às pessoas, né, que caminham com Cristo Jesus. Atos 11, 25 diz assim, ó: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha a parte B do verso de número 26. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, esse título, esse codinome dado aos discípulos de Jesus, pela primeira vez na face da terra, foi na região de Antioquia, quando Saulo e Barnabé e Saulo desceram para essa região, e ali permaneceram por um ano, ensinando as pessoas o que é realmente ser um discípulo de Jesus, o que realmente significa a palavra discípulo, o que significa andar com Jesus, caminhar com Jesus, estar com Jesus. Eles ficaram um ano ensinando as pessoas. E aí, o povo de Antioquia deram esse título, esse rótulo para os discípulos, chamando eles não apenas de discípulos de Jesus, mas de cristãos. A palavra discípulo quer dizer aquele que aprende com o mestre. Aquele que aprende com o mestre. Então, existem vários discipulados na face da terra. Existem os discípulos, né, de Jesus, existem os discípulos dos guias, dos orixás, das religiões afrodescendentes do Brasil. Existem os discípulos de Mahatma Gandhi, os discípulos de Safia Sai Baba, os discípulos do Krishna, né, do Hare Krishna, os discípulos de Siddhartha Gautama, o Buda, os discípulos de Dalai Lama, existem os discípulos, né, de Maria, os discípulos, enfim, existem discípulos de várias pessoas na face da terra. Porque a palavra discípulo quer dizer aquele que segue os passos de um mestre, aqueles que seguem o exemplo de um mestre, né? E todos esses que eu citei para vocês, dentro de um tempo, dentro de um período, dentro de uma tese, de uma filosofia, de um pensamento, foram mestres ao ponto que geraram, que pessoas seguem as suas filosofias. Existem discípulos de Sócrates, discípulos de Platão, né? Discípulos de vários tipos de pessoas que passaram aqui por essa terra. Porém, existe algo que vai mais além do que os discípulos, que é o quê? A palavra cristão, que foi exatamente o título que deram para os discípulos na região de Antioquia. O que seria esse discípulo, ou melhor, essa palavra cristão? Eu vi algumas pessoas aqui escrevendo, né, colocando aí o seu posicionamento, o seu parecer do significado dessa palavra cristão, né? E, na realidade, a palavra cristão, que foi dado o título, foi meio que como se fosse um título meio que pejorativo, meio que tirando onda, tirando sarro dos discípulos de Jesus, que estavam congregando muitas pessoas, trazendo muitas pessoas para os pés de Cristo Jesus. Então, essa palavra, né, cristão quer dizer aquele que é do partido de Cristo, ou aquele que é parecido com Cristo. Então, eles deram esse título, né? A palavra cristão quer dizer aqueles que são do partido de
Cristo. Aqueles que são parecidos com Cristo. Esse foi o título que eles deram. Mas por que eles disseram, eles falaram, eles expressaram isso? Que os discípulos eram parecidos com Cristo. Será que eles tinham o rosto parecido com Jesus? Será que aquelas mulheres tinham o rosto parecido com Jesus? Aqueles homens tinham um rosto parecido com Jesus? Era um parecer físico? Não, não era um parecer físico. Era um parecer que ia e vai muito mais além do que uma aparência estereótica. Vai muito mais além do que aquilo que os olhos enxergam. Ser cristão é ir muito mais além do que aquilo que os olhos enxergam. Hoje, na sociedade que nós vivemos, o conceito sobre cristão, sobre cristianismo, é totalmente errôneo, equivocado e não tem nada a ver com o significado bíblico. Hoje, ser cristão é você simplesmente frequentar um templo. Hoje, ser cristão é você simplesmente ir em uma livraria ou até mesmo nos sites que tem na internet e comprar uma Bíblia e ter uma Bíblia. Isso já, para muitos, já é ser cristão. Hoje, ser cristão é você frequentar a igreja do pastor tal, da missionária tal, do apóstolo tal. Então, você já é cristão. Esse é o conceito dos dias atuais. Mas o conceito original lá, que nasceu em Antioquia, é diferente. Ser cristão é parecer com Jesus Cristo, não no físico, mas parecer com Jesus Cristo nas atitudes. Parecer com Jesus Cristo no comportamento. Parecer com Jesus Cristo na maneira de agir, no modo de vida. Isso é ser cristão. E eu tenho pelo menos aqui 3 detalhes que eu quero passar para você em poucas palavras, tá? Obrigado, Anita Cris. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe. Tem até para mim passar esses 3 detalhes, eu vou responder o que o Wilson Silva está perguntando. Qual a diferença de cristão e crente? Tem uma diferença muito grande, muito grande. O que significa a palavra cristão? Aquele que parece com Cristo. O que significa crente? Crente significa aquele que acredita, aquele que crê. Crê em quê? Qualquer um pode ser crente. Quem acredita num boneco de barro é crente. Quem acredita num pedaço de pau é crente. Você está entendendo? Quem acredita no poder do universo é crente. Você está entendendo? Quem acredita, enfim, quem acredita que amanhã vai ser o último dia, né? Ou melhor, o penúltimo dia da semana, é crente. Você está entendendo? A palavra crente envolve acreditar em alguma coisa. Acreditar em alguma coisa. Quando Jesus disse para Tomé, para ele ser um crente, Jesus estava dizendo para Tomé ser um crente porque Tomé não estava acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Tomé não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. Tomé, quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé estava rodando toda Jerusalém e todos os vales, toda aquela região próximo ao Gólgota e também o lugar do sepulcro que ficou vazio, procurando o corpo de Jesus, porque ele estava acreditando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Tomé não acreditava na ressurreição. Tomé não acreditava que Jesus estava ressurreto para todo sempre. E aí Jesus chega nele e diz assim: Tomé, bem-aventurados os olhos que não viu, mas creram. As mãos que não tocaram, mas creram. Tomé, toca aqui na minha mão. Toca aqui do meu lado, Tomé. Seja um crente. Ou seja, Tomé, passe a acreditar em mim. Porém, essa palavra crente é uma palavra muito vasta. Ela vai muito longe. Ela abrange muita coisa. Agora, cristão, ela já é uma palavra direta, direcionada a um grupo de pessoas que parece com Jesus Cristo. Você consegue compreender? Há um grupo que parece com Jesus Cristo. E quais as características desse grupo que parece com Jesus Cristo? Eu vou falar aqui para você, ser bem breve para nós ir para outra pergunta, e eu já respondo a pergunta de vocês, tá? Eu vou ser bem breve, com 3 características, e você vai entender
que a maioria das pessoas não entende a respeito do conceito do que é ser cristão. As pessoas, eu volto a repetir, acreditam que ser cristão é frequentar um templo, que ser cristão é ter uma Bíblia, que ser cristão é até mesmo você fazer parte de um grupo, de um coral ou de algo semelhante, quando na realidade o conceito de ser cristão é totalmente diferente. Qual que é o conceito de ser cristão? Primeira característica que nós aprendemos com os irmãos de Antioquia. Qual é a primeira característica da igreja de Antioquia, onde Saulo e Barnabé ficou 1 ano ensinando e discipulando aquele povo? Qual é o primeiro conceito? Ser cristão é ter braços abertos. Não entendi, pastor. Marque isso daqui. Ser cristão é ter braços abertos. Mas como assim braços abertos? Sabe o que é braços abertos que eu quero dizer para você? Braços abertos é você ser uma pessoa receptiva para com aqueles que não professam a sua crença, a sua fé, que não tem a mesma convicção que você tem. Sabe por que o povo de Antioquia começou a chamar aqueles discípulos de cristãos? Porque a recepção, os braços abertos de Saulo e Barnabé, trazia gente de todos os segmentos religiosos para perto dos seus ensinamentos, para perto da palavra de Jesus Cristo, para perto do caminho estreito e da porta apertada. Hoje, o conceito de ser cristão, o detalhe de braços abertos, você já não vê praticamente quase em lugar nenhum. Por quê? Porque aonde você chega, ali você encontra um grupo fazendo acepção de pessoas. Aonde você chega, você encontra um grupo diferenciando um do outro pelo poder aquisitivo, pelo nível intelectual, pelo bairro que mora na cidade. Qual bairro você mora? Ah, eu moro lá no condomínio tal, no bairro próximo, bem próximo ao Alphaville. Deus te abençoe. O Senhor tem uma revelação para ti no final do culto, viu? Não vai embora sem falar comigo. Você está entendendo? E a senhora mora onde? Ah, eu moro lá no pé do morro, entrando na periferia. Entende? Lá, sabe a entrada lá na periferia, que eles chamam de inferninho? Sei. Pois é, eu moro na entrada do inferninho. Ah, entendi. Tudo bem, mano. Pode sentar aí, fica tranquilo. O bebedouro é ali, o banheiro é ali, fica à vontade, viu? Ouça a palavra de Deus, Deus abençoe. Volte sempre. Pronto. Mudou. Já não é a mesma receptividade. Não é os mesmos braços abertos. Não. Para um, o braço é aberto de uma forma diferente para outro. E o que é isso? Isso é cristianismo? Não. Isso é um grupo de jogo de interesse. Isso é um grupo que, como diz ditado, que está de olho nas coisas materiais dos outros, mas não está preocupado com a essência chamada alma. E os irmãos de Antioquia deram exemplo ao ponto de ser chamado cristão, porque eles pareciam com Cristo no tocante ao assunto braços abertos. Jesus dava atenção para os ricos, mas Jesus sentava para comer com prostituta, com meretrizes, com ladrões, com pessoas que estavam jogadas na beira da sarjeta. A mesma atenção que Jesus deu para o jovem rico, que possuía muitas propriedades, foi a mesma atenção que Jesus deu para Bartimeu, que estava mendigando na beira da sarjeta. A mesma atenção que Jesus deu para Zaqueu, dizendo, eu vou pousar na tua casa hoje. Zaqueu era um homem muito rico, cobrador de impostos. A mesma atenção que Jesus deu para Zaqueu foi a mesma atenção que Jesus deu para aqueles 10 leprosos excluídos da sociedade. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é ter os braços abertos. É você viver essa receptividade. É você ter, e não é para fazer média. Isso está impregnado no ser da pessoa, a partir do instante que ele e ela passa a conhecer o verdadeiro evangelho e trilhar no caminho estreito e andar pela porta apertada. É não fazer acepção de pessoas. Você consegue compreender o que eu estou dizendo do que é ser cristão? Que é não fazer acepção de pessoas. A igreja primitiva tinha essa qualidade, não fazer acepção de pessoas.
Hoje há uma acepção. Eu convivo no Evangelho, dia 4 de abril, vai fazer 26 anos que eu estou no Evangelho. Nesses 26 anos que eu estou no Evangelho, não é que me contaram, eu conheço pessoas, né, que chegou em mim e perguntou assim, chegou e disseram assim, paz de Deus. Eu disse, amém, meu irmão. De que igreja que o irmão é? Eu disse, eu sou do Ministério Milagres Extraordinários. Entendi. Tá bom. Deus abençoe. E virou as costas. Depois daquele dia, já não teve mais paz de Deus. Por quê? Porque eu não frequento o templo que ele frequenta. Eu não faço parte do grupo que ele participa. Então, por mim não fazer parte do grupo dele, então automaticamente eu não vou nem dar a paz de Deus para ele. Deixa esse camarada para lá. Deixa quieto. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? E o que eu estou te falando, isso aqui já aconteceu com muitas pessoas que estão aqui. Com muitos. O quê? Pessoas te distratar, sabe? Te distratar porque você não faz parte da denominação dele, da denominação dela. Você está entendendo? Porque você simplesmente não frequenta os ambientes que ele e ela frequentam. Então, para eles você não é salvo, para eles você não é cristão, para eles você não tem nome no livro da vida, para eles você é mais um e mais uma que não tem nada a ver com Deus. O que é isso? Acepção de pessoas. O que leva um ser humano para a eternidade com Cristo Jesus não é ele simplesmente frequentar um templo. Não é simplesmente frequentar um templo. Frequentar um templo até um cachorro frequenta. A porta está aberta. O segredo é você parecer com o Cristo Todo-Poderoso, que é a grande dificuldade de muitos. Parece que é uma loucura o que eu estou te falando nos dias em que nós estamos vivendo. Mas creia no que eu estou te dizendo. Eu estou pregando para você palavra de Deus. Outro detalhe que identifica e caracteriza uma pessoa que é cristã. Qual é a outra característica? Primeiro, braços abertos. Segundo, boca aberta. Boca aberta. Pastor, o que é boca aberta? Lá na minha região aqui, boca aberta é uma pessoa que vive vacilando, que não se liga, né? Que está aí, né? Dando sopa para o azar, como diz o ditado. Esse é um boca aberta, uma pessoa lerda no pensar. Pois é, mas eu não estou falando nesse sentido. Quando eu digo boca aberta, eu estou dizendo no sentido de falar de Jesus para as pessoas. Anunciar o evangelho de Jesus para as pessoas. Nós não podemos acreditar nesta ilusão de uma pessoa que diz ser cristã, mas tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Uma pessoa que diz que é cristã, mas você entra nas redes sociais dele e dela e não tem nada de cristianismo. Você entra nas redes sociais, lá no Facebook, qualquer rede social aberta dele e dela, não tem nada de cristianismo. Que cristianismo é esse? Que a pessoa ela não se identifica como alguém que segue o verdadeiro Salvador da humanidade. Você entra no perfil dele, no perfil dela, pastor, o perfil é meu, eu faço o que eu quero, amém. Mas você não pode querer carregar, então, esse rótulo de cristão. Você não pode querer levar no peito e na raça esse nome de cristão, porque os cristãos, eles abrem a boca para falar de quem eles servem, quem eles seguem, que é Cristo Jesus. Como que eu sou um cristão e em minhas redes sociais eu expresso outros assuntos? Você está entendendo? Outros assuntos. Eu não falo nada de Jesus, não tenho nada, não expresso nada. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas nas minhas redes sociais, meu negócio é funk, meu negócio é outras coisas, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Você consegue entender? Deu para você entender? Eu sou cristão, mas ninguém sabe que eu sou cristão. Ninguém. Meus vizinhos moram há 10 anos, o vizinho da esquerda mora há 10 do meu lado, o da direita chegou há pouco tempo, tem uns 8 anos, mas eles não sabem quem sou eu no tocante à minha prática de fé. Quando uma pessoa, quando ela é um homem ou uma mulher convertido ao cristianismo, quando essa pessoa passa a parecer com Jesus Cristo, não tem como esconder. Não há como esconder.
Não tem como você esconder. Não há jeito de esconder, sabe? É a mesma coisa um fumante. É a mesma coisa um fumante. O fumante, ele consegue esconder que ele fuma por alguns dias ou por alguns instantes. Mas mais cedo ou mais tarde vão descobrir que ele fuma, que ela fuma. Mesmo ele e ela andando com balinha no bolso, mesmo andando com um pacotinho de cravo da Índia no bolso, mesmo andando com estojinho, né? Com uma bolsinha com escova de dente, com pasta de dente, mais cedo ou mais tarde vão descobrir que ele e ela fuma. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai transpirar, vai exalar o cheiro do cigarro. Mesmo comendo balinha, mesmo mascando o cravinho da Índia, mesmo andando com balinha de hortelã, aquelas balinhas geladas, balinha dura, né? Mais cedo, mesmo andando com um pacotinho de house no bolso, com um pacotinho de Trident, mais cedo ou mais tarde vão descobrir que é fumante, porque o cheiro da nicotina vai exalar. Assim é o cristianismo. Não tem como esconder que a quem eu sirvo, mais cedo ou mais tarde, alguém vai olhar e vai dizer, é cristão. Mais cedo ou mais tarde vai escapar um glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde vai escapar um sangue de Jesus tem poder. Mais cedo ou mais tarde eu vou dizer, está queimado em nome de Jesus para trás de mim, Satanás. Mais cedo ou mais tarde alguém vai ver em mim os traços de Cristo Jesus. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é dar Jesus para as pessoas. Ser cristão é falar de Jesus para as pessoas. Você está entendendo? Ser cristão é você expressar aquilo que está dentro de você, que é tão grande, e você não quer só para você, você quer passar para os outros. Você está entendendo? Você quer passar para os outros. É muita grandeza, é muita glória para você guardar só para ti. Então, você quer passar para frente. Pastor, mas eu não sou pregador, eu não sei pregar. Não precisa ser pregador e pregadora. É algo tão grande que está dentro de você, que se você não sabe pregar, você compartilha as lives. Se você não sabe pregar, você direciona as pessoas para ouvir o que você ouviu e transformou a sua vida. Agora, não tem como eu ser um cristão enrustido, sabe, oculto. Não tem como. Isso é uma característica. Você consegue compreender isso? Vamos lá, deixa eu falar o terceiro aqui, que só para responder a primeira pergunta que me fizeram aqui, já está indo para quase meia hora, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Deixa o seu like, compartilhe, e agora eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse comentário aqui e já vou me preparar para responder vocês. Deixa o seu like aí, me ajuda, compartilha essa live. Vamos romper esse algoritmo aí. Vamos chegar pelo menos no canal secundário aí a 300 pessoas. E no canal oficial, vamos romper. Faz tempo que não chega a 500 pessoas, hein? Já pensou você deixando Deus te usar e mandando para frente aí? Nós vamos longe, vamos lá. Terceiro detalhe que mostra o que é ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é, como eu disse, é braços abertos, é boca aberta para falar de Jesus. E terceiro, é mão aberta. Como assim mão aberta? A pessoa, quando ela está, sabe, envolvida por essa glória, por essa grandeza, envolvida por esse evangelho glorioso, por esse poder magnífico, por essa misericórdia tamanha que foi manifesta por Cristo Jesus sobre cada um de nós, a pessoa ela tem uma mão aberta, porque ela sabe que daqui desta terra não vai levar nada. Não vai levar nada. Então, a generosidade passa a fazer parte do seu dia a dia. A empatia de olhar para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que não têm o que nós temos de sobra. Esse olhar de empatia nos leva, sabe, a sentir a dor do nosso semelhante, a sentir a dor do próximo, sabe? Esse olhar de partilha. Pô, peraí, eu não preciso de tudo isso, de comida no meu armário. Eu não preciso. Para que tudo isso de comida? Vai carunchar, vai perder a validade. Eu não preciso de tudo isso. Antes que estrague, eu vou doar para alguém que precisa. É isso. Essas roupas que estão aqui, eu não preciso de tudo isso.
Vou separar aqui o que dá para mim, sabe, usar dentro do meu dia a dia, mas estas aqui que ainda são boas, vou fazer uma sacola e vou doar para alguém. Esses calçados que eu tenho aqui, eu não preciso de tudo isso. Eu vou doar para alguém. Sabe, essa generosidade, essa empatia, essa partilha, essa doação, isso faz parte dos verdadeiros cristãos. Sabe, o colocar a mão no bolso e saber que o 10% que você está entregando em uma obra séria não é para simplesmente fazer média ou para enriquecer um pastor. Você está fazendo isso porque você sabe que isso será repassado para outros que carecem também da sua ajuda. Sabe? Essa generosidade, esse espírito voluntário, isso é comportamento cristão. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles tinham essa generosidade tão impregnada dentro deles, que Pedro, Tiago, João, os apóstolos fizeram o quê? Fizeram uma reunião e disseram, gente, não tem como nós continuarmos dedicando a palavra e servindo a mesa daqueles que carecem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir a Deus em oração e Deus vai nos dar uma direção. Nós vamos selecionar 7 diáconos, que esses homens sejam cheios do Espírito Santo, para que eles possam ajudar, né, na partilha, visitando as viúvas, os pobres, os necessitados, os famintos, e levando o que comer, o que vestir. Vamos partilhar aquilo que o povo tem depositado aos nossos pés como oferta, como dízimo. Vamos partilhar com essas pessoas. E a Bíblia diz que quanto mais eles faziam isso, mais a igreja primitiva crescia, mais Deus salvava, mais Deus libertava, mais coisas extraordinárias aconteciam. Por quê? Porque cristianismo é partilha. Eu não consigo entender e ver um cristianismo em que as pessoas só querem arrancar, só quer tirar. É todo dia arrancando, todo dia mordendo, todo dia pedindo, todo dia choramingando, dizendo que está faltando para o povo trazer, para o povo dar, para o povo mandar. E dali não sai nada. Dali não sai absolutamente nada para ninguém. Me dá, e uma pedição terrível. No decorrer do culto é 10 ofertas, fora as ofertas ainda tem tanta coisa, que se sobrar 15 minutos para o evangelho, quem está lá celebra, porque sabe, é querendo arrancar, é mordendo, e isso e aquilo, e uns inventam revelação, visão, e inventam um monte de coisa. O negócio deles é arrancar, é rapelar o povo. Mas quando é para generosidade ser praticada, nada. O que é isso? Isso é cristianismo? Não. Você sabe que isso não é cristianismo. E se você falar que isso é cristianismo, você está enganando a você mesmo. Se você falar que isso é evangelho, você está mentindo para você mesmo. Pastor, você está pregando contra oferta, contra dízimo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? A generosidade faz parte. A generosidade faz parte, sabe? A empatia, a partilha faz parte. Nós pedimos aqui, está passando aqui, ó, no rodapé embaixo, o número do Pix do ministério, mas tem um propósito. Leia toda a frase que está passando. E não é falácia. Você verá as imagens daquilo que você investiu sendo repassado. Você está conseguindo compreender? Não é errado você chamar o povo para o compromisso, mas essa gente, eles querem arrancar, morder, tirar, e não faz nada por ninguém. O que é isso? Isso é reino de Deus? Não. Isso não é cristianismo, isso não é reino de Deus, isso não é evangelho. O evangelho está na partilha. O evangelho está na entrega. O evangelho está em eu deitar, sabendo que eu fiz alguma coisa para o meu semelhante, está bem. Para o meu semelhante sorrir, sabendo que eu, ajudei alguém a saciar a sua fome. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa aqui, guarda o que eu vou te dizer. De que vale toda a sua riqueza? De que vale todo o dinheiro que você tem?
De que vale todos os bens materiais que você tem, se na rua da sua casa tem gente passando fome? De que vale tudo isso? Isso é cristianismo? Isso é evangelho? Quem nos ensinou isso? Em que Bíblia está relatando isso? Que nós temos que, sabe, entesourar. É tudo para mim, é tudo para mim. Manda, gente. Manda porque Deus está mandando. Manda porque o Senhor está falando. E você vai mandando. E um monte de gente passando fome na rua onde eu moro. Eu conheço pessoas que não têm, sabe, condições de ter, né? De ter um pão para dar para o filho, para a filha. Mas eu estou vivendo a minha fé, desfrutando da minha prosperidade que Deus está me dando. Isso é cristianismo? Isso é evangelho? Não. Evangelho é partilha. A prova que evangelho é partilha, que na Santa Ceia, todos pegam a partícula do pão e todos pegam um cálice de um vinho. E todos comem e todos bebem. Você está entendendo? Todos comem e todos bebem. É isso. Cristianismo é desapego. Cristianismo, ó, olha para cá, desapego. Embora muitos líderes pregam o desapego, mas eles são apegados. Prega o desapego, mas eles são apegados. Você consegue entender? Prega o desapego, mas eles são apegados. São apegados. Prega o desapego, tem que desapegar. O que você está apegado? O que você está aí? Apegado em coisas materiais. Tudo isso vai ficar aí. Aí no final ele, aplica. Bota tudo no altar. Tudo. Tem que ser o tudo no altar. Senão Deus não quer. Tem que ser o tudo. Peraí. Você não está pregando o desapego? Como que você está querendo tudo das pessoas? Você não está pregando o desapego? Como que você está rapelando o salário, fazendo com que pais de família fiquem até sem o que comer dentro de casa? Você não está pegando o desapego? Como que você está pedindo a chave do carro de uma pessoa, os documentos da casa? Não dá para entender esse desapego. Você está entendendo? É um paradoxo. Não dá para entender. Você entendeu? Não dá para entender. Então, nós precisamos entender que cristianismo é diferente do que você está vendo por aí. Deixa eu ver aqui. O Nando está perguntando. Pastor, imagem de Aparecida traz abominação em uma casa? Imagem de Aparecida é idolatria, né, o Nando? Aparecida é idolatria. Aparecida não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus, tá? Aparecida não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, né, nasceu e cresceu em Israel, e o pigmento da pele de Maria, mãe de Jesus, é um pigmento queimado pelo sol, mas Maria era uma mulher clara. Aparecida é uma imagem negra, né? Isso está ligado ao segmento das religiões afro e não ao judaísmo. Não tem como você conciliar Aparecida com o judaísmo. Não tem nada a ver Aparecida com o judaísmo. Pensa comigo, o que tem a ver Aparecida com o judaísmo? Aparecida é a mãezinha. Mãe de quem? Mãe de Jesus? Não. Não, ela é a mãe de Deus, pastor. Se Deus tem mãe, então ele não é Deus. A partir do instante que Deus tem mãe, ele deixa de ser Deus. Se ele tem mãe, é porque ele foi gerado. Se ele foi gerado, ele deixa de ser Deus. Tá entendendo? Então, são as coisas que não batem, não fecham. Então, não dá para nós confundirmos as coisas, sabe? Aparecida é um criacionismo da religião, daqui do Brasil. Se você chegar no Paraguai, ninguém sabe quem é Aparecida. Você está entendendo? Aparecida é uma criação daqui do Brasil. É um objeto de idolatria. Na realidade, a Conceição Aparecida, né? Que é o nome exato, Conceição Aparecida. Aí, para não ficar muito comprido, tiraram a Conceição e ficou só Aparecida. Mas não tem nada a ver com Maria, que deu à luz ao Salvador da humanidade, né? Eu não estou aqui atacando a religião de ninguém, não estou atacando o catolicismo, não estou atacando os seguidores de Aparecida, mas fica a pergunta para você. O que tem a ver Aparecida com Maria, né? Maria, mãe de Jesus? Não tem nada a ver uma coisa com outra, você está entendendo? Aparecida é uma imagem que foi encontrada, né, no Rio,
Depois eu vou trazer uma mensagem para vocês explicando. Foi encontrado no rio, não tem nada a ver com a mãe de Jesus. Deixa eu ver aqui o que Carlos Eduardo, muito forte mesmo. Mas muitos duvidam, vivem na teologia da prosperidade. Pois é, acreditando, estão vivendo o apego, né? É a classe que eu estou dizendo para você. É as 3 classes. Quem são? Distraídos, arrogantes e materialistas. A galera que vive embasada nessa teologia são os materialistas, que serão pegos de surpresa e entenderão que toda a sua ganância, toda a sua avareza, todo o seu desejo de ter, o impediu de ser arrebatado na presença de Deus. Porque perante Deus, o meu valor não é o que eu tenho. Perante Deus, o meu valor é o que eu sou. Deus não está preocupado com o que eu tenho. Deus está de olho naquilo que eu sou. E essa teologia da prosperidade pega para as pessoas ter e não para as pessoas serem. E aí ficarão. Vocês conseguiram entender? Eu vou abrir oportunidade para vocês fazerem pergunta. Pastor, os muçulmanos vão, eles todos casam mais de uma mulher. Na realidade, não são todos, tá, Cássia? Não são todos, não. Eu conheço muitos muçulmanos que são marido de uma só mulher. São homens fiéis, pais de famílias, trabalhadores, não persegue outros, né? Não persegue judeus, não persegue cristãos. São pessoas, né, que tocam a vida normal. Conheço muito, mas muitos mesmo, sabe? Nesses anos vivendo em Israel, eu graças a Deus, eu fiz amizades com muitos deles, principalmente aqueles que moram na região do Monte das Oliveiras, né? Na região do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é habitado por muçulmanos árabes, né? O Monte das Oliveiras, dificilmente você vai encontrar judeu morando no Monte das Oliveiras. Ali a maioria são árabes muçulmanos. E ali tem muitas pessoas boas, pessoas que trabalham, pessoas do bem. Porém, muitos deles, principalmente aqueles que têm dinheiro. Porque para você ter mais de uma mulher dentro do Islã, você tem que bancar todas no mesmo padrão. Não é apenas você chegar e dizer, eu quero que você seja minha mulher, você também tem que ser minha mulher, e você também, e você também, e você também, e você também. Você tem 7 mulheres em casa, mas você é como diz ditado, é um pé rapado que não dá conta nem de autossustentar, muito menos as mulheres. Não. Se você fizer isso, você está cometendo um crime, tá? Você está cometendo um crime gravíssimo. Para você ter mais de uma mulher dentro da comunidade islâmica, você tem que ter dinheiro para bancar todas dentro do mesmo nível, dentro do mesmo padrão. E você me perguntando se eles vão se perder, se eles vão perecer, Jesus disse assim, em João capítulo 14, a partir do verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não é só eles não. Todos os segmentos, se não se curvar a Jesus Cristo, não tem salvação. Não é só muçulmano, é todos os segmentos. Isso são palavras de Jesus. Abra sua Bíblia, você que está aí, que está... o pastor está julgando. Não estou julgando ninguém. É a Bíblia que fala, João 14, 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso engloba não só muçulmano, mas todos os segmentos. Se a pessoa não se curvar a Jesus Cristo, ele não vai até o Pai. Porque a ponte que nos leva até Jesus, que nos religa a Deus, a ponte que nos leva até a Deus, não é a religião. A ponte que nos liga a Deus é Jesus Cristo. Tá bom? Compreendido? Emerson Gomes. Pastor Claudinei, quando Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê será condenado. Essa passagem fala sobre o batismo nas águas? Sim. Essa passagem fala do batismo nas águas. Aquele que crê no quê? No sacrifício da cruz, perfeito, na ressurreição de Jesus Cristo, e que ele veio dar a vida por nós, e que só ele pode perdoar os nossos pecados, e que eu dependo desse Salvador. Quando eu creio nisso, e eu vou automaticamente cumprir essa ordenança dele, que é me batizar nas águas.
Agora, se eu não crer, eu não vou. Eu já estou perdido. Você pode ver que a parte B do versículo não diz aquele que não crê e não for batizado. Quem não crê já não precisa nem citar a questão de batismo. O batismo é para quem crê. Quem não crê não se batiza. Por isso que o versículo, a Bíblia Sagrada diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que primeiro crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Aí a Bíblia não diz aquele que não crê e não se batizar. Aquele que não crê será condenado. Por quê? Porque a salvação não está no batismo. A salvação está no crer. Quando eu creio, eu dou um passo a mais, que é me batizar. Quando eu não creio, por mim só, eu já estou perdido. Tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Vou responder mais. Faça a sua pergunta aí, gente. Você que ainda não fez. Pastor Claudinei, uma pergunta. Quem está no jejum pode dormir? Depois que você abrir o jejum, pode, tá? Então você abre o jejum de manhã e aí você pode, se você tiver a oportunidade de dormir, pode dormir. Aliás, campanha de jejum tem gente que sente muito sono. Pode dormir. Quem sabe Deus quer falar contigo em sonho. Não tem nenhum problema, tá? Não é obrigatoriamente fazer uma campanha de jejum e você tem que ficar acordado. Não. Você acorda, abre o teu jejum. Se você tiver a oportunidade de dormir, pode dormir, não tem problema nenhum, tá bom? Ah, tá. Pastor, qual a diferença entre crente e cristão? Eu respondi no começo, Solange, a diferença entre crente e cristão. Crente é aquele que crê. E o crer, ele abrange muita coisa. Agora, cristão é aqueles que parecem com Cristo Jesus. Então, há uma diferença muito grande. Parecer com Jesus e crer. Porque crer, eu posso crer em qualquer coisa. Eu creio que com esse celular eu vou ligar para alguma pessoa e alguém vai me atender. Tá? Agora, não tem como esse celular ser cristão. Você entendeu? Então, o crer está envolvido em muita coisa. Agora, ser cristão é dirigido àqueles que parecem com Jesus Cristo. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, compartilha essa live aí, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa o like, você que ainda não deixou. Deixa eu ver quem mais. Mônica Araújo. Pastor, posso me batizar de novo? Mônica, o batizar novamente, qual o propósito? Porque a igreja que você está frequentando, o templo lá, exigido de você, ou porque você não crê no batismo que você teve? A pessoa, para ela se batizar de volta ou novamente, só se ela se batizou no vício. Se ela se batizou em pecado. Você se batizou em pecado, então esse batismo não vale nada. Foi um banho de água fria, né? Agora, se você não estava no vício, você não estava vivendo uma vida ilegal, você não estava no pecado, não é necessário batizar de novo. Agora, se você percebe que quando você se batizou, havia algo de errado na sua vida e mesmo assim você foi submergido nas águas, aí então você precisa se batizar novamente para ser um batismo de verdade. Agora, se você estava com a vida correta, se estava tudo bem espiritualmente, e você se batizou, e aí uma denominação está dizendo que você tem que batizar porque o batismo de outra igreja não valeu, aí você tem que cair fora do meio desse povo, porque não existe dois batismos. O batismo é um só. Não existe dois batismos. Existe um batismo. Qual? O batismo que nós nos batizamos quando estamos totalmente libertos do pecado. Agora, se você estava liberto e é exigência de uma denominação, porque não considera o batismo de outra denominação, cai fora do meio dessa gente, que essa gente está vivendo em confusão, exclusivismo, e esse exclusivismo, esse povo deixa de ser igreja e passa a ser uma seita perversa. A partir do instante que você cancela um batismo verdadeiro de alguém que se batizou perante Deus, sem estar no pecado, sem estar no vício, só por capricho do líder religioso, isso não é igreja, isso é uma seita maligna que quer te doutrinar e trazer você para comer na mão deles. Igreja não é assim. Igreja ensina que a pessoa tem que se batizar liberta, livre do pecado, livre de vício, livre de uma vida injusta. Você está vivendo, você se batizou assim? Sim. Então não tem outro batismo. Não tem. Como que você se batizou? Pastor, eu fumava, eu bebia, eu estava na prostituição, eu estava fazendo coisa errada, eu ia na igreja, mas eu ia na macumba também, no saravá, no feitiço. Então, esse batismo aí não foi um batismo, foi um banho de água fria. Agora, se você estava correto e alguém está exigindo o batismo, aí não tem nada a ver com o evangelho. Você está entendendo? Deu para entender?
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Moisés Júnior. Pastor, o pensamento calvinista, né, sobre a salvação tem base bíblica? Pois ele fala que Deus já tem os seus eleitos. Esse segmento calvinista e essas ideias aí é a ideia da predestinação, né? Que eles falam que Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Então, para que pregar o evangelho? Para que pregar o evangelho se já está tudo predestinado? Para que pregar o evangelho? Para que anunciar a Cristo a tempo e a fora de tempo se já está predestinado quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Para que pregar contra o pecado se não vai adiantar nada? O que adianta eu pregar contra o pecado se quem é para ser salvo vai ser, quem é para ser perdido também vai ser? De nada adianta pregar o evangelho. Deixa o mundão virar de perna para o ar. Essa é a mentalidade calvinista, pelo que eles apresentam. Se Deus já tem os seus eleitos e já tem os perdidos, então para que pregar o evangelho? Não precisa. Deixa o pau torar, entende? Deixa as boates piscar as luzes, deixa os botecos enchendo de gente, e aí na hora da morte, Deus decide quem é salvo e quem é perdido. É mais ou menos a tese deles. E isso não é verdade. A verdade é que nós temos que anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo, porque a salvação é uma decisão pessoal e não uma predestinação que Deus criou pessoas para vir aqui a essa terra para ser direcionada direto ao inferno e outros que veio a essa terra para ser direcionado direto aos céus. Isso não é verdade. Isso é engano das trevas. Se fosse assim, vamos parar com tudo. Deixa o pau torar e na reta final é Deus que vai decidir. Né? Deixa o pau torar. Por que os calvinistas pregam? Por que os calvinistas pedem para o povo ir para suas igrejas? Se o pau vai torar lá no final mesmo, é Deus que decide. Então para que igreja? Larga tudo quieto. Vamos viver a vida lá vão ter. E aí no final Deus decide quem é salvo, quem é perdido. Não é assim que é o evangelho, não é assim que é a fé. Isso é engano, isso é mentira, isso não tem base bíblica. Pegar versículos isolados para fazer doutrina, texto sem contexto, é pretexto para heresia, tá? A Mônica, eu tinha 14 anos, mas Mônica, com 14 anos, você sabia o que era pecado ou não. Tem meninas com 14 anos que já tem condição de ser mãe. Então, 14 anos é uma idade, né? Essa história de só pode batizar com 18 anos de idade. Isso aí é dogma de igreja. Isso é dogma de igreja. Só pode batizar com tanto. Isso é dogma de igreja. Isso não tem nada a ver com Bíblia, tá? Não tem nada a ver com Bíblia. Dogma de igreja. Só pode ser com 18 anos. Dogma de igreja. Não tem nada a ver com Bíblia. Só de batizar só depois dos 18 anos é coisa da Deus e amor. Porque aí depois dos 18 anos, o rapaz está livre do serviço militar. Livre do exército, né? Então aí ele pode se batizar. Porque se ele for para o exército, não pode se batizar porque vai manusear uma arma. Né? Vai manusear uma arma, então não pode, né, trabalhar no exército porque vai manusear uma arma e trabalhar com arma é pecado, trabalhar de vigilante é pecado, tudo é pecado, né? E o líder da igreja cheio de segurança armado, né? Segurança dele pode ser armado. Qualquer coisinha que alguém roubava lá a igreja dele, chama a polícia armada. Quer dizer, está chamando alguém que vai para o inferno para o auxiliar? Isso não faz sentido. Então, 14 anos é uma idade. Eu estou citando esse exemplo, Mônica, não é um caso teu, mas estou citando esse exemplo porque essa tese de idade de batismo só com 18 anos vem da Deus e amor. Vem da Deus e amor. Essa é a grande realidade. Pastor, eu tenho voto com Deus de ir aonde chamarem para louvar a Deus. Mas a igreja que congrego, né, que estou congregando, ela citou o nome aí, não libera para outra denominação, nem dá para a oportunidade de outras denominações. O que eu faço? O que você quer que eu te diga, ô Sueli? O que você quer que eu fale para você? Você tem que decidir. Você tem que decidir. No começo da sua fala, né? No começo da sua fala, você disse que você fez um voto com Deus, de ir aonde te chamarem para louvar a Deus. E aí, ao mesmo tempo, a sua denominação diz, não vai e não quero que ninguém venha. Aí você decide se você quebra o voto que você fez com Deus e fica lá com eles, ou se você vai dar prosseguimento no voto que você fez com Deus e procurar um lugar que te dá liberdade de executar o teu ministério. É uma decisão pessoal.
né? É uma decisão pessoal. O voto que você fez foi com Deus? Foi, pastor. Com Deus, com o Criador? Foi. De louvar ao Criador? Foi. Então você tem que decidir se você vai louvar ao Criador ou se você vai ficar lá encabrestada, né? Encabrestada, seguindo as ordens deles, louvando o Deus que você fez um voto a hora que eles autorizarem. Quando eles não autorizarem, você fica ali no banco, escutando eles falar. Você tem que decidir. E ninguém pode decidir por você. Entendido? Deu para entender? Ah, pastor, misericórdia, estou mandando eu sair da igreja. Você é a igreja, né? Você é a igreja. Não tem como sair da igreja. Você já é a igreja, né? Tem como nós desviarmos do evangelho. Agora, sair da igreja não, porque a igreja somos nós. Você pode desviar do evangelho. Agora, sair da igreja, ninguém sai da igreja. A igreja somos nós. Sobre a segunda morte, André Luiz. A segunda morte, André, a segunda morte é o inferno. A segunda morte é o inferno, é a perdição. O que é a segunda morte? A segunda morte, a pessoa morre fisicamente aqui e passará a viver no inferno. Por quê? A palavra morte quer dizer separação. Quando alguém diz assim, fulano morreu, trazendo para a interpretação, quer dizer, fulano foi separado de nós. A palavra morte quer dizer separação. Nossa, Beltrano, você soube a notícia que fulano de tal morreu? Poderia ser da seguinte forma, você soube a notícia que fulano de tal foi separado dentre nós? É isso, morte é separação. E quando a Bíblia fala a segunda morte, quer dizer a segunda separação. A primeira separação, o ser humano será separado aqui dos humanos. A segunda separação, o ser humano será separado dos humanos e também do próprio Deus. Porque lá no inferno, ela não terá chance alguma de se reatar com o Deus Criador de todas as coisas. E a eternidade, a salvação, Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, né, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Ou seja, quem crê em Jesus não morre. Por quê? Porque quando partir desta vida, estará com aquele que é o Todo-Poderoso. Então não há separação. Na eternidade, os salvos não estão separados de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem está com Jesus não morre. A morte é separação. Quem está no inferno está morto, enfrentou a segunda morte, porque nunca mais terá chances de estar com Deus. Entendido? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pastora, moça que o senhor não viu a pergunta, quer saber o que é pecar contra o espírito, blasfêmia. O Cássia, que está fazendo a pergunta aí que fizeram, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando alguém chega em mim e diz assim, você precisa aceitar Jesus, só Ele é o Salvador. Só Ele é o Salvador. Ele enviou o seu Santo Espírito para salvar, para nos conduzir a Deus. Não, não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus, eu tenho a minha religião. Essa pessoa está blasfemando. Essa pessoa está blasfemando. E se morrer assim, não tem perdão aqui e nem na eternidade. Pastor, eu aprendi que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal de um pastor, é falar mal de uma igreja. Se isso for blasfema contra o Espírito Santo, está todo mundo perdido. Porque quem na vida nunca falou mal de um pastor? Quem na vida nunca falou mal de uma igreja? Quem na vida nunca falou mal de um crente? Né? Eu nunca falei, pastor. Conversa, minha amiga. A maioria de nós aqui não nascemos no berço evangélico. E mesmo nascendo no berço evangélico, tem muitos que quando acaba o culto, fica na rodinha lá na esquina. Você viu? O pastor deu oportunidade para um, eu dei oportunidade para outro. Isso, aquilo, aquele converseiro todo. Você está blasfemando, então. Então, blasfêmia com o Espírito Santo não está ligada a ser humano. Blasfêmia contra o Espírito Santo está ligado a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. A rejeitar o Todo-Poderoso. A rejeitar o Criador de todas as coisas. Não terá perdão aqui e nem na eternidade. Eu aprendi que blasfêmia contra o Espírito Santo é consagrar as obras de Deus aos demônios. E o que é obra de Deus e obra do demônio? Você está entendendo? O que seria obra de Deus e obra do demônio? Todo mundo que está no Evangelho diz que está fazendo a obra de Deus. Né? Ninguém que está no Evangelho vai dizer que está fazendo a obra do demônio. Mas a Bíblia fala que tem muitos de Bíblia na mão fazendo a obra do demônio. Está entendendo?
Todo mundo está pregando evangelho. Será que é todo mundo que está pregando evangelho? Será que é todos que estão fazendo a obra de Deus? Pensa comigo. Seria todos fazendo a obra de Deus? É uma questão de nós pararmos e avaliar. Será que todo mundo está fazendo a obra de Deus? Tem muitos aí de Bíblia na mão fazendo a obra do demônio. E aí? Vamos atribuir essa obra a Deus para não blasfemar? Não. A Bíblia diz que nós devemos julgar tudo e reter para nós o bem. Entende? Então tem muita gente aí, em nome de obra de Deus, enganando, roubando, mentindo, trapaceando, e está falando que é obra de Deus. Então, essa questão de atribuição é uma coisa muito vulnerável, muito volúvel, né? O grande detalhe é nós avaliarmos que a blasfêmia está em cima de nós rejeitarmos a Jesus. Existe blasfêmia maior do que você não reconhecer o sacrifício da cruz? Existe blasfêmia maior do que você não reconhecer que Deus enviou Jesus para nos salvar? De que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia? Deixa eu responder a pergunta, né? Do Evangelho, né? Que os índios que morreram sem ouvir o Evangelho. Aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho terão chance de ser salvo ou de não ser salvo. Como assim, pastor? O grande juiz está dentro de nós. Quem é o grande juiz que está dentro de nós? A nossa consciência. Os índios morreram sem ouvir o Evangelho. Há 200 anos atrás, 250 anos atrás, aqui no Brasil, não tinha Evangelho. Não tinha o Evangelho. O Evangelho chegou no Brasil não tem 200 anos. Então, os índios não ouviram do Evangelho e morreram sem ouvir. Como que esses índios serão julgados? Serão julgados pela própria consciência. Porque eu não preciso do Evangelho para me saber o que é certo e o que é errado. Eu não preciso do Evangelho para me saber o que é certo e o que é errado. Eu não preciso do Evangelho para me saber que cobiçar a mulher dos outros é errado. Eu não preciso de Evangelho para me saber que roubar é errado. Eu não preciso do Evangelho para mim saber que fazer um feitiço para o meu semelhante não agrada a Deus. Eu não preciso do Evangelho para mim saber que automaticamente eu matando, tirando a vida de alguém, eu estou errando. Então, essas pessoas serão julgadas pela própria consciência. Agora, ninguém será inocentado. Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. E o povo do Antigo Testamento, pastor, da mesma maneira. Aqueles que não ouviram, que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, o povo do Antigo Testamento, serão julgados pela consciência. O povo do dilúvio serão julgados pela consciência. Todo mundo tem consciência. E aquele que não tem consciência é tido por inocente, que são as pessoas que têm problemas mentais, é tido por inocente. Quem tem problema mental, aos olhos de Deus, é inocente. Morrendo hoje, pode ter 50 anos, nasceu com problema mental, está salvo. Agora, quem não tem problema mental, tem consciência. E quem tem consciência, será julgado pela mesma. O grande juiz está dentro de nós, é a consciência. Você sabe se você está salvo ou não. Você sabe se você está salva ou não. Independente do que os outros estão falando. Você sabe. Você sabe se você morrer agora para onde você está indo. E não é um pastor que vai dizer, não, minha filha, você está salva. Não, meu filhinho, você está salvo. Mesmo que fale, na tua consciência você sabe se sim ou não. Você está entendendo? Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. Então, os índios e todos os antepassados que morreram sem conhecer o Evangelho serão julgados pela própria consciência. E a consciência não brinca, hein? A consciência não brinca. A consciência, quanto mais você se esconde debaixo dos cobertores, mais ela grita, ei, está errado, não adianta, não vai passar, e assim vai acontecendo. Eu vou concluir com vocês esta live, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família, e dizendo a todos que aqui estão, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e vamos caminhar junto em nome de Jesus.
Vou colocar aqui também agora para você o banner da conta do ministério para você nos ajudar na compra das 20 cestas de final de ano e também a oferta que nós vamos enviar lá para Moçambique, para as crianças carentes, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Abra sua mão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Pastores, sobre o rapaz aí da loteria, do jogo da Mega Sena, isso e aquilo, eu vou deixar a resposta, vai ficar mais clara, né? Vai ficar mais clara. Quem está perguntando, tá? Eu não tô acusando, não, estou dando a resposta. Quem está perguntando sabe se é certo ou se é errado. Simples assim. Quem está perguntando sabe se jogar em Mega Sena, se jogar em loteria é pecado. Quem está perguntando sabe. Você está querendo apenas uma confirmação da minha parte. E a confirmação já está aí na tua consciência. Não precisa de confirmação da minha parte. Todos que estão aqui sabem. Existem perguntas que nós fazemos sabendo a resposta. Certo? Tem pergunta que nós sabemos a resposta. Eu sei, mas eu vou jogar só para ver qual é a do pastor. O que ele vai me dizer? Você sabe. Você sabe. Tua consciência já falou contigo. Tua consciência já falou com você. Você está entendendo? Todo mundo aqui sabe. Pastor, é pecado viver amigado? Você sabe. Por que você está perguntando? Você está entendendo? Pastor, é pecado tomar uma cervejinha só? Não é ficar bêbado, não. É tomar só uma latinha. Você sabe. Para que perguntar, né? Para que perguntar? Você sabe. Tem perguntas que, sabe? É a mesma coisa a gente perguntar, pastor, meia-noite está escuro ou o sol está brilhando? Você sabe. Você sabe. Pastor, meio-dia, o sol está quente, o dia está claro ou está escuro? Você sabe. Tem pergunta que a gente sabe. A gente gosta para simplesmente pegar, né? Para ver, né? Você sabe. Tem pergunta que a gente sabe. A maioria delas que nós fazemos, nós sabemos, né? Aqui no Brasil nós estamos vasto de conhecimento do que é certo e do que é errado, e a consciência também fala. É o que eu estou dizendo. Lá atrás, antes do Evangelho, todo mundo já sabia a resposta dessas perguntas, sem mesmo perguntar. Beijo da sua alma. Deus te abençoe. Vocês são um presente de Deus na face da terra. Vocês são bênçãos de Deus na face desta terra. Obrigado pelas perguntas e estamos juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, número da conta está aí. Nos ajude nas 20 cestas de final de ano, que o Senhor irá te recompensar. Um abraço.